Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E bom, nesse vídeo eu quero comentar com vocês aqui o resultado da Classic Physique do Pittsburgh Pro, onde tivemos como campeão o Ruff Diesel, depois da sua volta aí mais de um ano parado por alguns problemas que ele teve no braço, teve que fazer algumas cirurgias e depois conseguiu trabalhar bem o limite de peso novo que ele acabou ganhando, colocando aí mais de 7 quilos no seu shape em comparação com a última competição dele, que foi no sufoco para ele conseguir bater o limite de peso dele, mas ele conseguiu, no momento que ele foi fazer a cirurgia, ter 2 aumentos de peso consecutivos para sua categoria, o que ajudou muito ele para conseguir colocar muito volume nesse shape dele. E além de comentar com vocês um pouco aqui do resultado e da disputa do Josemar contra o Ruff, vale a pena, lógico, a gente comentar onde estava o hype, nosso hype brasileiro, que era no Kaique. Primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês que, na minha opinião, eu já fiz alguns vídeos aqui comentando sobre o Kaique, trazendo algumas atualizações de shape dele, e eu comentei com vocês que é muito importante a gente controlar um pouco o nosso hype, e eu acho que o Kaique, ele tem zero culpa do hype e da expectativa que todo mundo criou em cima dele, porque em nenhum momento ele alimentou essa expectativa. Foi simplesmente os fãs, o brasileiro sendo brasileiro, torcendo por tudo como se fosse futebol, que começou a alimentar esse hype e colocar uma obrigação que o Kaique tinha de ganhar esse título, de ir pro Mr. Olímpia e se tornar Mr. Olímpia em um ano só. Parece que a média do público brasileiro queria que o Kaique fosse essa super estrela, que no ano de estreia dele, numa transição de categoria, ele fosse essa estreia astronômica, essa estreia meteórica e fosse esse fenômeno todo. Isso não aconteceu e não tem problema nenhum. A gente tem que entender que o cara tá fazendo uma transição de categoria e o cara foi muito bem, e ele foi num campeonato extremamente difícil, onde 2 dos atletas que ficaram na ponta desse campeonato provavelmente vão estar no top 6 do Mr. Olímpia. Então as chances dele ganhar esse show era muito improvável. O resultado dele foi o melhor resultado que todo mundo esperava? Não foi, mas ele pegou um top 7, que foi a classificação dele, nesse campeonato que foi extremamente difícil, sendo que ele competiu com vários atletas que já tem muito mais experiência de palco competindo como Classic em relação ao Kaique. Então, eu acho que esse shape que ele apresentou aqui, que a gente pode ver na tela, foi um shape muito bom. É um shape que ele ainda tem vários pontos a melhorar. Com certeza, todo mundo tem pontos a melhorar e ele vai ter aí que pegar o feedback do árbitro, entender os pontos que ele tem a melhorar. Se ele vê que ele realmente está numa distância muito grande em relação aos tops do Olímpia, ele provavelmente vai optar por fazer um off, trabalhar esse shape, porque ele tem muito limite de peso para colocar. Nesse campeonato em específico, ele acabou não conseguindo bater a altura que ele esperava, que era a altura de 1,85.6, se eu não estou enganado, que é a altura que permite que você pese até 109 kg e 800 gramas, que é a altura do Menegatti, que é a altura do Sebum, que é a altura do Tenente Breno. Essa altura de 109 e 800 é basicamente uma altura que favorece muito o cara, ainda mais quando você tá no seu no limite da altura para pegar essa daí, porque ela é de 185.6 até 187. Então quem tá com 185.6, 187.8 é muito favorável a essa altura, porque consegue ter um preenchimento de shape com peso muito bom, e isso era uma das coisas que mais ajudava o Sebum, por ele estar nesse limite de peso. O Kaique precisa aumentar um pouco mais a sua altura para poder se medir de novo e depois fixar a altura dele nessa categoria de peso. Nesse caso aqui, nesse show, ele acabou competindo com limite de 106 quilos e algumas gramas, e ele bateu 104. Então, para poder chegar no limite da categoria inferior, ele ainda tem 2 para 3 quilos para colocar. Se ele conseguir aumentar a altura dele, a gente está falando que ele tem de 5 a 6 quilos para poder colocar nesse shape aqui. Então, sejamos pacientes, não vamos crucificar o cara porque ele não atendeu as expectativas que a gente criou em cima dele, sendo que nunca ele colocou essa responsabilidade para ele, nunca ele disse publicamente que ele estava indo para ganhar esse show.
ele simplesmente foi bem claro e falou que ele estava indo para poder testar e ver como que fica o shape dele comparado com os melhores, e esse show foi ótimo para ele conseguir ver isso daí. Então, não vamos começar a crucificar o cara porque ele não atendeu o hype que todo mundo queria, igual a gente faz com o Ramon. Vamos entender e vamos torcer pelo cara, porque o cara tem muito potencial para poder melhorar, beleza? Depois eu vou fazer mais vídeos comentando sobre essa estreia, fazendo algumas comparações. Vai ser um assunto que a gente vai gerar muito conteúdo ainda aqui pro canal. Mas bom, comentando sobre o resultado do show da Classic, né? Igual eu comentei com vocês, tivemos a disputa aqui do Ruff Diesel contra o Josemar. O Ruff Diesel acabou sendo campeão. O Josemar, ele tem um shape muito bom, principalmente as costas dele é assustadora, é muito boa. As costas dele, quando eu tava assistindo o show, ele fazia umas transições para fazer um twist, alguma coisa assim. A largura das costas dele parecia uma asa delta, realmente chama muita atenção, é muito impressionante. Só que alguns músculos ele acaba sendo muito deficiente em relação a outros. Então quando a gente olha, por exemplo, aqui o tríceps, tem até uma brincadeira que o Leandro Osh faz que eu acho muito engraçada, que ele comenta que lá na Espanha deve pagar imposto se você tem tríceps, porque a gente pode perceber que vários atletas espanhóis não têm um tríceps muito bem desenvolvido, e é o caso do Josemar. Ele precisa trabalhar um pouco mais esse tríceps. A perna dele não é uma perna que tem um abaloamento tão grande, o vasto lateral dele não salta para o lado, o que faz com que a perna dele fique um tanto quanto reta, que é algo que a gente pode ver que não acontece aqui no caso do Ruff Diesel. O Ruff Diesel a gente pode ver que a perna dele tem um abaloamento que deixa uma silhueta muito mais estética. Então aqui a gente teve uma batalha, na minha opinião, entre dois shapes que estavam muito condicionados, só que o Josemar estava ainda mais condicionado do que o Ruff. O Ruff mais estético, o Josemar mais bruto. Ele seria um mass monster, entre aspas, da Classic Physique, porque ele é um shape muito bruto, um shape com muito volume, mas acaba não tendo a melhor estética. Mas foi uma batalha muito boa, e o indício que mostra que o Josemar é um cara que ele com certeza pode pular algumas posições na batalha da Classic Physique aí, se o pessoal não tomar cuidado, porque o Ruff Diesel é um cara que já foi 2 vezes vice-campeão do Mr. Olympia, perdendo apenas para o Sebum. Agora que não tem o Sebum, que ele tá com muito mais limite de peso, esse é um dos caras que a gente tem que ficar de olho, porque a chance dele se tornar o próximo Mr. Olympia da Classic Physique é muito grande. Bom, e é legal da gente ver aqui no post do Brasil Bodybuilding News que eles postaram aqui mostrando o scorecard, e o Ruff ganhou por apenas 1 ponto. Então, como eu comentei com vocês, foi realmente uma batalha muito acirrada. Então, no caso, são 5 árbitros que dão notas válidas, né? Então, 2 árbitros consideraram que o Ruff deveria ficar em segundo, e um árbitro e os outros 3 consideraram que ele deveria ficar em primeiro, por isso que ele ficou com 7 pontos. Então você sempre tem ali o cara falar e falar, esse aqui é primeiro, então ele vai ganhar 1 ponto. A gente teve 3 que considerou que ele deveria ficar em primeiro, e 2 que consideraram que ele deveria ficar em segundo. E no caso do Josemar, o inverso. A gente teve 2 árbitros que consideraram que ele deveria ficar em primeiro lugar, e 3 árbitros que consideraram que ele deveria ficar em segundo lugar, por isso que ele acabou pegando aqui o top 2. Bom, então esse foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, não esqueça de deixar o seu like também para poder apoiar aqui no nosso conteúdo. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, e até o nosso próximo vídeo.